Por que viajar para estudar? Assim que chegamos, fomos à torre de TV. Isso foi muito importante porque conseguimos ter uma visão geral de Brasília. A capital do nosso país foi projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na década de 50. Em nosso primeiro contato com Brasília, já é possível notar seu planejamento, O que ajudou a nos localizarmos durante o restante da viagem e a entender a divisão das ruas e setores da cidade. Nem parece que estamos em nosso país. Parece que Brasília foi construída para ser isolada. É um choque bem grande sairmos de Brasília e irmos para Ceilândia. Ceilândia é uma região administrativa de Brasília, popularmente conhecida como uma cidade satélite. Existem outras cidades em volta de Brasília, também chamadas de regiões administrativas. As desigualdades em todas elas são muito marcantes. O núcleo de Brasília, que comporta as pessoas mais poderosas do país, é totalmente desconectado do seu entorno. Fomos acolhidos pela ONG Atitude, de Ceilândia. O Sérgio conversou conosco e nos mostrou quais os problemas que esta região administrativa tem sofrido com o descaso do governo, que está logo ao lado. Do povo da gente que é sofrido, que é humilhado, toma pancada direto aí, entendeu? E parece que tem a obrigação de ficar quieto, de ficar calado. Os ceilandenses, que preferem ser chamados assim e não de brasilienses, precisam buscar os seus direitos com muito mais força, já que não têm prefeitos ou qualquer representante político, assim como ocorre em outras cidades satélites. Isso acontece, principalmente, porque essas cidades ao redor de Brasília foram feitas pelos próprios construtores da capital, que foram expulsos de lá após a sua inauguração. Aliás, você sabia que Ceilândia vem de CEI, Centro de Erradicação de Invasores? Além desse bate-papo muito rico, outro ponto forte foram as oficinas que eles prepararam para a gente. Tivemos grandes revelações na zumba, na percussão e no grafite. A galera mandou bem zaço. Uma das experiências que só uma viagem de estudos pode nos proporcionar é o contato com o lugar. Nós tivemos a oportunidade de ir ao mercado de Ceilândia. Entrevistamos moradores, perguntamos sobre suas rotinas e pudemos entender melhor como é a cultura dessas pessoas que têm tanta história para contar. À noite, nos reunimos em grupos multisseriados para socializar tudo o que vimos naquele dia.
É um dos momentos mais importantes da viagem, porque a gente pode trocar experiências e colocar no papel tudo o que vivemos, para refletir e trazer para a escola quando a viagem acabar. E além de uma boa comida, depois de um dia intenso, é preciso dar uma relaxadinha, né? Após apreciarmos a arquitetura do Palácio Itamaraty, feito por Niemeyer, fomos até a Praça dos Três Poderes, que é a área aberta que liga o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Podemos ver de pertinho esse lugar tão importante para o nosso país e que antes só conhecíamos pela televisão. Também entendemos um pouco sobre o objetivo dessa praça, que é bem diferente das que nós conhecemos. É um espaço sem lugares para sentar e relaxar, sem nenhuma sombra de árvore e com distâncias muito grandes. Talvez para evitar que a população se aglomere nos protestos contra os políticos. Quem sabe? Lá, a gente conversou sobre o papel de cada poder e tirou várias dúvidas. Não poderíamos deixar de conhecer o Congresso Nacional, a arquitetura de Brasília predileta de Oscar Niemeyer. Lá dentro, nós tivemos uma visita guiada. Interior, a arte não é deixada de lado. Assim como no aeroporto e na torre de TV, obras de Atos Bulcão também são vistas por lá. Como o grande painel no Salão Verde, compostos por azulejos coloridos aplicados de forma aleatória, simbolizando uma ventania, que dá movimento e vida ao espaço. Além dele, obras de outros artistas importantes, como Alfredo Seschiati, Di Cavalcanti e Mariane Peretti, também estão presentes no Congresso. Elas têm como objetivo representar a arte e a cultura brasileira. Visitamos a Câmara dos Deputados e o Senado, onde estava acontecendo uma sessão. Pudemos entender a diferença entre ambos e o papel e representação deles para o Brasil. Foi muito legal, porque participamos de uma sessão que estava sendo televisionada pela TV Senado e até aparecemos. Passamos também por um corredor cheio de salas, onde ocorrem as comissões. Já vou
falar com o pessoal aqui da escola Verde que te quero ver. Tivemos o prazer de participar de uma e depois o deputado Glauber Braga do Rio de Janeiro conversou conosco e respondeu a várias perguntas. E a gente começa a fazer um ping-pong de perguntas. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Esse contato real com os poderes de nosso país, de estar na capital, nos faz se sentir parte de uma nação, parte do povo brasileiro. Pela televisão, nos sentimos distantes de tudo o que acontece por lá, mas estar presente faz toda a diferença. Saindo de lá, com nossa pesquisa pré-viagem em mãos, fomos até as salas de alguns deputados para fazermos entrevistas. Mais uma experiência que nunca teríamos dentro da sala de aula. O próximo destino foi a Catedral de Brasília, uma obra de extrema importância na arquitetura brasileira, realizada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Sua relevância pode ser facilmente explicada por sua configuração nada convencional. A catedral tem uma forma bem diferente das igrejas que já conhecemos. Alguns veem duas mãos juntas como símbolo de oração ou como uma coroa, entre diversos outros simbolismos. Outro detalhe são os 3 anjos, servindo de contrapeso para a estrutura da igreja. Sua bela iluminação é provida pelo sol, que quando está sobre a igreja, faz o espelho d'água do lado de fora refletir no lado de dentro, causando uma sensação incrível para quem está no seu interior. Tudo isso reforça o efeito de entrada no próprio céu, pois a entrada baixa e escura contrasta com o interior super amplo e iluminado. Ao fim de nossa tarde, pudemos relaxar e apreciar a arquitetura moderna do Museu Nacional, que fica bem ao lado da Catedral. Além de observar algumas de suas obras expostas. Na socialização do dia, discutimos, entre outros aspectos, qual era a relevância de estarmos vivenciando esses momentos. Foi quando percebemos que, de fato, estávamos presentes no local que são tomadas as decisões mais importantes do Brasil. Esse contato mudou o nosso modo de ver o funcionamento do nosso país. Mais um contraste forte da viagem foi conhecer a Chapada Imperial, uma unidade de conservação em Brasília que é caracterizada pelo bioma cerrado, totalmente diferente do que estamos habituados em nossa região, com a nossa já muito conhecida Mata Atlântica. Nos preparamos para a trilha, para a cachoeira e, claro, estudar aquilo que iniciamos em aula. Também elaboramos novas questões para respondê-las através de alguns métodos de pesquisa. Fizemos isso para analisar a biodiversidade do Cerrado, para entendermos o comportamento de alguns animais que vivem ali e para compararmos os elementos biológicos e geográficos desse bioma.
O trabalho de campo nos possibilitou a prática necessária para compreendermos toda a teoria desses estudos. Mais uma vez, o contato com o solo, com a água, com os animais e com o bioma cerrado em si ampliaram o nosso entendimento e conhecimento. Isso sem contar que, colocando a mão na massa para a coleta de solo, de rochas, de formigas ou medindo o pH da água e a altitude do terreno, tivemos experiências práticas que ficarão guardadas por muito tempo. Também entrevistamos o Márcio, administrador da Chapada Imperial, para entendermos a fundo como aquela unidade de conservação funcionava e sobre como o agronegócio tem tido ações tão impactantes nessa região. E é claro que a gente aproveitou para descansar um pouco de todo o trabalho que estávamos fazendo. Fala sério, a gente merece. O que podemos concluir? Viajar faz toda a diferença. O contato com diferentes culturas, pessoas e histórias nos ensinam mais do que um livro e uma sala de aula poderá, um dia, fazer por nós. Quando viajamos e exploramos, podemos enxergar diferentes realidades de forma mais complexa. Exercitamos nossa empatia, colocamos nosso conhecimento em prática e nos tornamos indivíduos muito mais conscientes do nosso lugar na sociedade. Hoje, entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Não há como não admirar um homem, Cousteau, ao comentar o sucesso do seu primeiro grande filme. Abre aspas. Não adianta, não serve para nada. É preciso ir ver. Fecha aspas. Pura verdade. O mundo na TV é lindo, mas serve para pouca coisa. É preciso questionar o que se aprendeu. É preciso ir, tocá-lo. Amir Klink.